nós vamos iniciar nossa apresentação, né? Então, o projeto que foi desenvolvido nessa turma em 2024, ele acontece dentro de outro projeto, né? A turma, o qual a professora vai falar melhor do projeto maior, né? Estava fazendo uma pesquisa sobre fenômenos naturais, com foco nas chuvas, né? Então, a partir desse tema, surgiu um subtema dentro do projeto que acabou culminando neste intercâmbio de educação infantil. O que foi o intercâmbio, né? Foi o encontro de duas unidades de ensino de educação infantil de regiões diferentes, o SEMI Maria Abigail aqui em Natal e a Escola Padre Renato Tonon em Cachoeira do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Ele surgiu a partir dessa proporção que nós vivemos, né, da mídia, e nós pensamos nisso, né, como objetivo era envolver as crianças numa relação de diálogo, né, em que as crianças elas pudessem ter esse diálogo com outras crianças, mesmo de uma região tão distante, mas que elas pudessem construir o seu próprio olhar através da curiosidade, né, que elas têm, fazendo as suas próprias perguntas, tecendo suas próprias críticas, deixar que essa criança florisse, né, nessa relação entre com outras crianças, né, no estado do Rio Grande do Sul, nessa cidade. Então, assim, o trabalho ele é respaldado, né, a partir de uma escuta ativa. O projeto surgiu através da escuta ativa. Então, nós tínhamos essa vontade de proporcionar às crianças que eles tivessem esse contato com as diferenças e que elas também pudessem perceber esses pontos em comuns que existem entre elas, porque apesar de regiões distantes, elas são crianças, né? Existe a cultura da criança que pode trazer costumes diferentes, mas que podem trazer também ao perceber que as crianças também têm coisas em comuns, né? Então, assim, a partir desta problemática que houve, o que nós queríamos proporcionar que elas interagissem e que essas crianças de regiões diferentes, né, tanto no Rio Grande do Sul como aqui no Rio Grande do Norte, elas pudessem ampliar esse olhar no sentido de que houve essa questão da chuva, uma tragédia, e que elas ficaram muito afetadas, assim, emocionalmente. As nossas crianças traziam suas narrativas e que elas não tivessem esse olhar para o lugar que esse lugar é um lugar de tragédia, assim como nós também queremos que as pessoas olhem, né, e conheçam a nossa cultura, que o Nordeste não é um lugar de seca, né? Existe uma cultura, uma história, existem experiências maiores do que essas situações pontuais, digamos assim. Então, o intercâmbio, né, ele teve essa proposta de reunir duas escolas, duas unidades que trabalham com educação infantil, e nós entramos em contato com a gestão da Padre Renato Tonon, em Cachoeira do Sul. Eles aceitaram o convite, né? A partir desse convite, nós apresentamos a proposta, tinha um plano de ação, planejávamos através do Google Meet o que poderíamos trabalhar com as crianças, né? A gente fez um cronograma, todas as quintas-feiras nos reunimos de determinada hora para esse diálogo em que as crianças participavam, cantavam músicas umas para as outras, e daí o que nós fizemos, esse cronograma, né? Toda quinta-feira nos reuníamos, planejávamos, sabíamos o que iríamos dialogar no próximo encontro, tínhamos uma comunicação contínua através do grupo de WhatsApp, importante para dar suporte
se houvesse mudanças, alteração nesse cronograma. Então, nós tínhamos o suporte através do grupo de WhatsApp, claro, para os nossos planejamentos. Então, essa foi a parte, assim, gerencial do projeto, né? Que foi tomando corpo, mas ele surgiu de outro projeto. E aí a professora Regina vai explanar sobre a sua experiência com a turma. Boa tarde, caras colegas. É um prazer imenso poder dividir um pouco dessa experiência tão maravilhosa que vivenciamos no ano passado aqui no nosso CEMEI, no Maria Abigail. E o início do nosso projeto, ele se deu em uma roda de conversa, na qual as crianças começaram a trazer seus relatos, suas narrativas, e uma criança, ela mencionou a chuva, uma situação ocorrida no passado, onde houveram fortes chuvas aqui na nossa cidade, e alagou, né, inclusive o bairro aqui próximo, aqui o bairro onde o nosso CEMEI está localizado, várias casas ficaram alagadas, e as escolas, precisou com que as escolas ficassem fechadas por alguns dias, até a situação normalizar. Então, isso marcou tanto a criança, que ela trouxe essa fala, né, do ano anterior para o ano de 2024, foi a primeira fala dela quando nós começamos a conversar na nossa roda. E daí surgiu o nosso projeto, o nosso primeiro projeto, né, que foi a chuva. Né, veio a chuva, e daí nós começamos, por meio de conversas e narrativas com as crianças, nós fomos desenvolvendo todo um trabalho partindo da curiosidade delas. E o nosso primeiro trabalho foi uma experiência onde eles puderam observar como é que a chuva acontece, né? Como é que ela acontece. Então, na área externa do CEMEI foi desenvolvida essa experiência com eles, onde colocou água, um recipiente com água, foi tampado com um plástico filme, deixamos ao sol, exposto ao sol. E depois de uma determinada, deixamos lá por algumas horas, e depois nós fomos até lá observar que a água havia evaporado, né? E ela estava no plástico, e assim começamos com toda essa conversa, e daí veio o arco-íris, e assim nós fomos dando sequência ao nosso projeto, até chegarmos, né, ao Açude Gargalheiras, aqui no nosso estado, onde houve aquela cheia maravilhosa, depois de mais de uma década, onde não acontecia essa cheia, né, no açude, e houve essa cheia em 2024, e as crianças também puderam conhecer, né, esse açude, que é aqui no nosso estado, e elas não têm, né, esse conhecimento, é uma coisa que muitas vezes no nosso estado, mas fica muito além, né, desse conhecimento delas, e eles puderam tomar esse conhecimento dessa maravilha que a chuva faz, né, que a chuva, ela traz muitas coisas boas, mesmo que coisas negativas aconteçam, mas ela também traz coisas muito boas, né? Então, nós podemos trabalhar a questão da chuva nas plantações, tudo que ela traz de maravilhoso para nós, o abastecimento das águas, das casas, as plantações, que o alimento que chega na nossa mesa vem das plantações, e que essas plantações, essa alimentação, ela só pode chegar se houver chuva, se não houver, realmente não vai chegar, fica difícil, e eles puderam ter todo esse conhecimento, mas também nós acabamos podendo também adentrar que quando as ações humanas, elas acontecem de uma forma errônea na natureza, ocasionam situações desagradáveis, né, no meio ambiente, como quando a chuva vem forte, encontra o lixo, ela acaba entupindo os bueiros, e acontecem as cheias, acontecem as doenças também provocadas por essas cheias, como aconteceu muito aqui na nossa cidade. A questão da dengue, onde as próprias crianças trouxeram para a nossa roda, dentro desse momento de conversa, eles trouxeram a questão da dengue. E nessa proposta, nessa perspectiva, nós também realizamos uma ação social, onde nós levamos as nossas crianças para uma praça que nós temos
no entorno do nosso CEMEI, e lá eles fizeram todo aquele trabalho de recolher aquele lixo que quando acumula água da chuva lá, vai provocar, vem o mosquito que pousa, enfim, que ocasiona a proliferação do mosquito da dengue. E nessa perspectiva de cheias, foi aí aonde chegamos à discussão do nosso intercâmbio. Por quê? Porque eles trouxeram de casa todo o conhecimento deles, que viam em jornais e noticiários, que em outro estado, no nosso país, tinha havido uma grande cheia e que eles tinham visto animais que estavam abandonados, pessoas que estavam sem casas, porque houve todo um alagamento lá. E eles ficaram com essa imagem extremamente negativa do estado. E daí surgiu a proposta, mas no Rio Grande do Sul só tem isso. Só existe chuva, só existe cheia, só existe pessoas desabrigadas. Não, no Rio Grande do Sul é um estado que existe uma cultura muito rica e que eles não conhecem. Então veio a ideia, né, surgiu essa ideia de nós podermos realizar o intercâmbio. Professora, só um minutinho, 5 minutos, viu? Na verdade, 4, mas, viu? Ok. Para que eu pudesse acontecer essa troca de cultura, para que eles pudessem ter esse olhar ampliado de que o Rio Grande do Sul não era só aquela imagem daquele cavalo em cima daquele telhado cercado por água. E, ao mesmo tempo, nós também podemos mostrar para eles nossas experiências, a nossa história, a nossa cultura. Exatamente. Também. Da mesma forma que lá, as crianças também ficaram curiosas para saber como era a cultura aqui do nosso estado. E assim aconteciam essas trocas nas quintas-feiras. Uma quinta-feira, as nossas crianças manifestavam uma curiosidade, externalizavam para o grupo do Rio Grande do Sul, eles realizavam toda uma pesquisa e traziam para nós na quinta seguinte para apresentar. E assim vice-versa. Eles manifestavam a curiosidade deles lá sobre algo do nosso estado, relacionado à cultura do nosso estado, e assim nós compartilhávamos com eles tudo que há de maravilhoso aqui no nosso estado, como o nosso turismo, a nossa culinária, que é rica, as nossas danças, e da mesma forma eles também compartilharam conosco essas questões culturais deles. Aqui não deu para passar, mas era um vídeo em que a proposta era que as crianças da Renato Tanon nos apresentassem os espaços da escola deles, né? E também nós fizemos um vídeo apresentando os espaços do CEMEI Maria Abigail para as crianças conhecerem. No final do ano, essa pergunta aqui embaixo veio de uma criança lá do Rio Grande do Sul. O Papai Noel desce na chaminé? E uma das nossas crianças daqui, né, perguntou para eles: vocês comem feijão? Por acharem que são lugares muito distantes, eles acreditavam que existiam diferenças, né, de que as crianças do Rio Grande do Sul não comiam feijão, e as crianças do Rio Grande do Sul, de Cachoeira do Sul, por ser muito comum as casas terem chaminés, né, eles acreditavam que aqui também tinha essa cultura, né, de que o Papai Noel desce da chaminé. Então, a gente teve essa oportunidade de ver esse olhar da criança para essas realidades distintas. Aqui tem um videozinho, vamos voltar, que por fim tem um videozinho que a gente só colocou realmente para finalizar de como aconteciam os encontros. À medida a gente foi melhorando isso, né? Teve um momento que a gente colocou o notebook, não deu certo. Depois a gente colocou numa tela de televisão que era maior, que a visualização era melhor, em caixa de som. Então, esse foi um dos primeiros encontros, e a partir disso a gente foi adaptando melhor para que todos se acomodassem melhor no espaço. Então é isso, gente. Muito obrigada.